começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Saúde e segurança do trabalhador é tema de ciclo de palestras realizado em Goiânia. Regulamentação de profissionais de beleza pode tirar muitos trabalhadores da informalidade. Veja ainda entrevista com a economista Leila Brito, do DIEESE. Ela vai falar sobre os avanços que vêm sendo obtidos nas negociações coletivas entre empresários e trabalhadores. Especialistas na área da saúde e do direito se reuniram para discutir a saúde e segurança do trabalhador. Veja a reportagem de Lara Barros. O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador promoveram o primeiro ciclo de palestras em saúde do trabalhador. O evento ocorreu no auditório da Assembleia Legislativa de Goiás e contou com especialistas de diversas áreas que discutiram medidas de prevenção de doenças ocupacionais e de promoção do trabalho decente. O encontro celebrou também uma data importante comemorada no 28 de abril, o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, em memória às vítimas de acidentes e doenças ocupacionais. De acordo com o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho da Previdência Social e do Ministério do Trabalho e Emprego, foram registrados em 2010. No Brasil, mais de 700 mil acidentes de trabalho, sendo que 2.700 terminaram em mortes. Os setores que lideram o ranking de acidentes são o setor de serviço, com mais de 330 mil notificações, e a construção civil, com 307 mil notificações. A cada dia no Brasil, cerca de 50 pessoas nunca mais voltam ao trabalho, seja por invalidez permanente ou pela morte. Em Goiás, os números também impressionam. Foram registrados em 2010 mais de 16 mil acidentes de trabalho, sendo que 133 terminaram em mortes. O maior número de ocorrências veio da indústria de álcool, seguida da construção civil e dos frigoríficos. No mesmo dia, foi inaugurada uma exposição de imagens selecionadas no último concurso de fotografia promovido pelo TRT de Goiás. As cenas impressionam e também convidam o espectador à reflexão. Afinal, a responsabilidade por um ambiente de trabalho mais digno e seguro é de todos nós. Quero mais viver com alegria e tranquilidade. Tenho sonhos, faço planos de torná-los realidade. E para alcançar as metas com felicidade, tenho um bom emprego, longe de insalubridade. Sei que a empresa se preocupa e quer cuidar de mim, mas nessa história é preciso que os dois lados digam sim. Eu quero trabalhar com confiança, poder acreditar, estou em segurança. Nem todo mundo soube, mas algumas profissões, como as de cabeleireiro e de manicure, finalmente foram regulamentadas. A partir de agora, os trabalhadores dessas profissões ganham força para serem contratados com carteira assinada. Vilma dos Santos trabalha há 15 anos como manicure. Nunca teve salário fixo e nunca saiu de férias. A cabeleireira Fernanda César também passou 14 anos de sua vida como profissional autônomo, sem férias remuneradas, sem direito à licença médica e sem 13º salário. Para se aposentar, elas tinham que contribuir para a Previdência de forma individual. Mas a partir de agora, essa realidade pode mudar. Com a lei aprovada pela presidente Dilma, todos os profissionais de beleza, como cabeleireiro, manicure, depilador, esteticista e barbeiro, vão ter carteira de trabalho assinada e todos os direitos trabalhistas garantidos. Na prática, a regulamentação pode tirar muitos da informalidade. Trabalho de carteira assinada é melhor, né? Muda muito, sei lá, mais segurança para a gente, né? Vai me favorecer, né? Porque tem 5 anos que eu estou aqui, eu nunca tirei férias, eu nunca tive 13º, né? Só mesmo a comissão, se trabalhar, né?
Se não ganha nada, então para mim é melhor. Para nós que trabalhamos nos salões, eu acredito que seja um amparo que a gente tem com a lei, tendo a carteira assinada, tendo FGTS, INSS. Você disse que já foi dona de salão. Por que você mudou de lado? Por 14 anos, exatamente por isso. Por despesas, tinha muito encargos, tudo que você tinha que prestar conta. E nisso, os seus funcionários, eles ficam livres disso. Aí, o valor que você cobra, ele não dá para cobrir todas as despesas. Já Andréia Silva, que é a dona do salão, não gostou muito da novidade. Não gostei, porque eu tenho que estar regulamentando a questão das meninas, né? Questão de 10º, que elas não têm direito, nem férias. Horário, carga horária que elas não têm. Elas não têm horário de entrar e nem de sair, matam serviço quando querem. Seus custos vão aumentar, você acredita? Vão aumentar muito. E aí, para aumentar muito, automaticamente a gente tem que estar passando para o cliente, né? A advogada Sandra Nogueira diz que o registro em carteira assinada aumentará os custos dos empresários, mas também trará mais segurança para patrões e empregados. Então, o que isso muda na vida? Totalmente, tem uma mudança radical. Por quê? Porque eles passam a ter direitos, benefícios e, principalmente, segurança jurídica nas relações de emprego. Eles passam a inserir o artigo 3º da CLT, onde tem requisitos, né, como empregados, que seria a continuidade do trabalho, a onerosidade, que seria o salário, né, a pessoalidade, né, e principalmente a subordinação. Esse critério de subordinação que faz toda a diferença. Ele, como autônomo, ele talvez não teria que prestar nenhum esclarecimento ao patrão. Então, essa relação jurídica, essa segurança vai ser tanto para o empregado quanto para o empregador. O profissional que quiser continuar trabalhando como autônomo terá esse direito? É uma questão de querer ou não querer. É uma questão que, anteriormente, eles pertenciam à categoria de autônomos. Hoje, existe uma lei que rege essa categoria. Eles passam a integrar a categoria de empregados. Então, não há que se falar em querer ou não. E os salões que insistirem em continuar, né, deixando seus profissionais como autônomos, acredito que terão sérios problemas no âmbito trabalhista. E no bloco de entrevistas, a economista Leila Brito, do DIEESE, fala sobre os avanços que vêm sendo obtidos nas negociações coletivas entre empresários e trabalhadores. Voltamos no próximo bloco. Importante Instituto de Pesquisas Socioeconômicas, o DIEESE acaba de divulgar novos relatórios sobre as convenções coletivas, aquelas em que participam representantes de entidades patronais e de trabalhadores. Os dados levantados apontam quais categorias têm avançado mais em relação a temas como o trabalho da mulher e assédio moral. Também os reajustes são avaliados, traçando um perfil do poder aquisitivo do trabalhador brasileiro. Sobre o assunto, nós conversamos agora com a supervisora técnica do DIEESE em Goiás, a economista Leila Brito. Leila, seja bem-vindo aqui ao Hora Extra. Agradeço o convite. Você é supervisora técnica do DIEESE em Goiás há cerca de 18 anos. Qual a finalidade do DIEESE? O DIEESE é um órgão que foi criado em 1955, na capital de São Paulo, né? E foi criado para fazer assessoria às negociações coletivas, justamente na década de 50, quando, na época, floresceu o movimento sindical, reivindicando melhoria para os trabalhadores. Naquela época, não existia órgãos confiáveis que pudessem levantar indicadores de inflação que não fossem manipulados. Aí reuniu-se, na época, uma série de lideranças sindicais ligadas a bancários, marceneiros, metalúrgicos, uma série de outros,
que foram, na realidade, conversar e começar a organizar uma instituição, né, e uma assessoria que pudesse dar indicadores e informações e subsídios para os sindicatos poderem negociar com os patrões. Mas essa atuação foi ampliada, não foi? Exatamente. O que aconteceu de lá para cá, né? Inicialmente, o DIEESE, que era um órgão para ser só do estado de São Paulo, ele começou a se expandir, né? Foram criados escritórios regionais no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, e foi se expandindo durante a década de 60, até o período, teve o período da ditadura, em que foi proibido expressamente a militância sindical, mas logo depois, na década de 70, quando começou o movimento sindical em 78, se desenvolveu, né, o DIEESE se desenvolveu, começou a discutir na época as grandes perdas salariais que os trabalhadores vinham sofrendo e foram criando escritórios. O de Goiânia ele foi criado em 1993 e hoje nós já temos um largo período de atuação aqui no estado de Goiás. O DIEESE alimenta um banco de dados sobre acordos e convenções coletivas. Que informações são levantadas que compõem esse banco de dados? Então, esse banco, na realidade, ele é um trabalho mais recente que foi instituído na década de 90. No ano de 1996, nós começamos a fazer esse trabalho de captar os acordos e convenções coletivas em todo o Brasil, de diversos estados brasileiros. Hoje tem um banco composto de mais de 700 acordos e convenções coletivas, em que a gente organiza esse banco por cláusulas econômicas e cláusulas sociais e sindicais, né? O objetivo desse banco é verificar qual está sendo a evolução dos principais temas reivindicados pelos trabalhadores, né? Um dos principais são as cláusulas econômicas. Então, uma das questões mais importantes é que nós estamos verificando, nesse período todo, desde 1996, uma evolução dos salários dos trabalhadores e, recentemente, nos anos 2000, tem se obtido, a cada ano, sucessivos ganhos reais e elevado o poder de compra dos trabalhadores. Isso seria um pouco também porque o controle inflacionário ajudou esse ganho dos trabalhadores? Vários fatores contribuíram muito para essa situação que hoje está acontecendo no país, né? Hoje, nós vamos verificar que tem, por exemplo, a política do salário mínimo de recomposição das perdas pela inflação, pelo INPC, e o aumento real, conforme a evolução do PIB dos últimos 2 anos, é uma política importante no sentido de que esses ganhos reais obtidos pelo salário mínimo, conforme determina essa política, influencia nas demais acordos de pisos salariais das diversas categorias. O trabalhador que recebe o salário mínimo, ganhando um pouquinho mais do salário mínimo, estando, vamos dizer, valorizado, quer dizer que os outros trabalhadores têm mais força para reivindicar também aumento salarial? Exatamente, principalmente porque estamos num contexto em que há um aquecimento do mercado de trabalho. O que significa isso na hora de negociar? Que são 2 fatores importantíssimos, né? Porque é muito diferente a entidade de trabalhador negociar num ambiente de aquecimento em que o setor patronal está demandando mão de obra ou negociar num momento de recessão em que não há, não há demanda de mão de obra, né? Então, nesse momento de demanda de mão de obra e de aumento real do salário mínimo, de acordo com o crescimento da economia, isso é importante, eleva o poder de barganha dos trabalhadores e dá um resultado positivo como o que nós vemos. Elemento importante, tão importante, que tem contribuído muito para aquecer a economia, o nosso mercado interno, né? E isso tem sido um dos fatores importantes para que o Brasil se saia melhor nesse momento de crise mundial. Ou seja, então o momento é bom para o trabalhador negociar? É bom para o trabalhador negociar. O ambiente é favorável, né? O resultado tem sido, nos últimos anos, um crescimento econômico muito importante, né, e que tornou o Brasil um referencial entre os países em desenvolvimento. Qual a diferença entre acordo e convenção coletiva? O acordo é um instrumento de negociação em que se negocia a entidade que representa os trabalhadores
com uma empresa. Isso se dá por quê? Porque em determinados setores da economia há grandes empresas em que é preciso se negociar questões específicas daquele setor. Como exemplo, aqui nós temos o setor leiteiro, em que se negocia, né, o setor alimentício, vários acordos diferenciados, né, porque existem vários ramos do setor alimentício em que há necessidade de se negociar por empresas, porque elas são grandes empresas e se negocia diversos acordos diferenciados para aquele determinado setor. Ou seja, seria então o acordo entre o sindicato dos trabalhadores, ou entre os trabalhadores e aquela empresa específica. E a convenção coletiva? A convenção coletiva se negocia entidades representativas patronal e com as entidades representativas dos trabalhadores. Normalmente o que acontece é que se negocia em bloco, né? Uma série de direitos e de pautas que foram apresentadas ao setor patronal que valem para diversos segmentos daquele setor, né, negociado. Um exemplo que nós temos aqui é a convenção coletiva do setor sucroalcooleiro, né, que agrega diversas empresas e que a Federação dos Trabalhadores na Agricultura negocia com a Federação das Indústrias de Açúcar e Álcool. Né? Então, negocia diversas usinas e destilarias, negocia com diversos sindicatos e a federação que agrega esses sindicatos. Seria uma negociação realmente no setor, naquele setor específico da economia. A Sheila falou que o DIEESE tem feito esse levantamento de informações, alimentado esse banco de dados já desde a década de 90. Que avanços podem ser evidenciados desde então? Bem, além desse que eu já citei, que são os avanços salariais, são avanços principalmente na cláusula das mulheres. Né? Existe avanços, por exemplo, no sentido de resguardar a mulher trabalhadora para que ela tenha creches para amparar os seus filhos na sua ausência. Né? Então, esse é um ponto positivo, um ponto de discussão em diversos segmentos, em que essa ausência da creche ela prejudica a mulher se inserir no mercado de trabalho. Então, esse é um ponto que há muito tempo vem acontecendo. Outra questão importante, que tem sido avançado bastante, diversas categorias não tinham esse direito, que era o direito a um plano de saúde. Isso tem sido inserido, né, nos diversos acordos, nas diversas convenções coletivas. Outro elemento importante é o direito à cesta básica, né? Certo, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre acordo e convenção coletiva com a economista Leila Brito. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com a economista Leila Brito, ela que é supervisora técnica do DIEESE em Goiás. Leila, há pouco nós estávamos falando sobre o acordo, convenção coletiva no setor sucroalcooleiro e falando justamente com uma reivindicação básica, que seria uma alimentação de qualidade para os trabalhadores canavieiros. Hoje em dia ainda nós percebemos que existem muitos trabalhadores em condições degradantes nesses setores. Uma atuação mais contundente da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, do Ministério Público do Trabalho e da própria Justiça do Trabalho está ajudando nessa negociação? Sim. Esses órgãos eles têm a função legal, né, de fiscalizar para que tudo ocorra conforme as leis, né? E outra questão importante é que o governo brasileiro, seguindo a orientação da ONU, está promovendo o trabalho decente no Brasil, ou seja, houve recentemente as conferências estaduais e regionais de trabalho decente, que promoveu o debate sobre essa questão do trabalho degradante e as questões fundamentais que são o direito dos trabalhadores para assegurar o trabalho decente. Nesse sentido, vários órgãos, né, oficiais, eles estão inseridos, né, e comprometidos com essa agenda e mobilizou alguns representantes dos trabalhadores, como as centrais sindicais e do setor patronal, no sentido de acordar relações mínimas para que combater o trabalho degradante. Haverá, neste ano de 2012, em agosto,
a Conferência Nacional de Trabalho Decente, que visa aprovar e implementar, né, essa agenda do trabalho decente, que, em última instância, pretende erradicar o trabalho infantil e o trabalho escravo no Brasil. O Diese acompanha todos os anos cerca de 700 acordos ou convenções coletivas. Acontece de um ano para o outro, ao invés de ter ganho, o trabalhador também tem um retrocesso em algum direito ou em algum benefício? O que acontece é que, muitas vezes, o trabalhador tem ganho real em um ano e no ano seguinte pode ser que ele não tenha esse ganho ou que tenha perdas. Nesse sentido, há realmente esse problema. Existe também uma estratégia patronal em alguns setores no sentido de retirar direitos já adquiridos e que estão consagrados nas convenções coletivas. É um desafio muito grande para essas entidades que representam os trabalhadores, no sentido de se mobilizar, de garantir negociações de qualidade, para que não só ganhe e avance nas negociações atuais, mas também não perca aquilo que já foi assegurado. Qual o setor que tem mais facilidade de promover essa negociação? No geral, são os setores mais organizados e que já têm uma tradição de negociação. No caso, o que a gente percebe em todo o Brasil, não só em Goiás, aqueles que têm mais dificuldade de negociação são as categorias menos organizadas, como, por exemplo, as empregadas domésticas, aquelas que estão iniciando a sua organização, os sindicatos recém-fundados que ainda estão se estruturando. Todos esses têm dificuldade, que é natural, né, no sentido de assegurar e de avançar a sua luta. Mas o mais importante de tudo isso, para assegurar, é o ambiente econômico favorável que permita com que os trabalhadores se fortaleçam e fortaleçam o seu poder de barganha. A liberdade sindical, a senhora acha que contribui ou isso não influenciaria em nada? A liberdade sindical é importante, contribui, mas mais importante é a unidade sindical, né? No sentido de fazer com que os trabalhadores falem a mesma linguagem, se agreguem na sua luta, se unifiquem num único objetivo, que é melhorar as condições de vida dos trabalhadores e as relações de trabalho. O assédio moral é um assunto recorrente na Justiça do Trabalho e hoje em dia também é tema de direitos humanos. Esse tema também é tratado nas convenções e acordos coletivos? É tratado nas convenções, é objeto de denúncia individual dos trabalhadores que são vítimas do assédio moral e, infelizmente, acontece cotidianamente nas relações de trabalho no Brasil. É uma afronta e uma violência aos trabalhadores e às trabalhadoras, né? É a ofensa moral, é a degradação ou a afronta à dignidade da pessoa humana. Então, isso é um problema. Tem denúncia de fato, é porque acontece cotidianamente. Mas alguma convenção coletiva estipula normas a respeito? Existem algumas regras que estão sendo discutidas em grandes entidades de nível nacional, de nível superior, confederações, federações, as centrais sindicais, no sentido de garantir regras que agreguem os trabalhadores em geral e que garantem em lei a superação desse problema. Porque não basta negociar simplesmente uma negociação coletiva ou um acordo. É preciso que isso seja uma regra geral no Brasil, porque é um direito fundamental do ser humano ser respeitado. Acontece de um tema convencionado não ser acolhido pela Justiça do Trabalho, dada a irrenunciabilidade do direito trabalhista? Sim, porque na realidade o que é importante nisso daí é que o que é negociado num acordo de convenção coletiva, ele não pode ser um direito inferior ao que já está estabelecido na lei. Então, às vezes acontece como acontece isso, né? Acontece que, às vezes, o patrão ele não obedece à própria lei, a CLT ele não obedece. Então, alguns sindicatos negociam um acordo ligeiramente ou um pouco abaixo da lei. Mas também não estaria... Com o intuito de que isso seja positivo, mas, na realidade, o que precisa é acionar os instrumentos legais para que a legislação seja cumprida. Porque, no caso, o próprio Sindicato dos Trabalhadores não estaria também conhecendo o que a legislação prevê. A legislação determina. Então, está faltando uma orientação jurídica.
Para finalizar, eu queria que a senhora nos dissesse como é feito o acompanhamento desses reajustes que a senhora mencionou, principalmente esses reajustes econômicos, né? Então, a gente monta um banco de dados, faz os cálculos de quais foram as variações desses aumentos salariais, aqueles que são abaixo da inflação, os que são igual à inflação e aqueles que obtiveram aumentos reais. E a gente faz um recorte conforme o setor, conforme a database, por unidade da federação, por categoria, por tipo de cláusula, para que a gente possa avaliar de fato onde é que estão os avanços. Então, isso tem sido importante, porque o DIEESE faz uma análise desses avanços semestralmente e anualmente e observa quais são, de fato, aqueles setores que estão tendo condições reais e melhores de negociar. E quais são atualmente? Atualmente, as grandes categorias mais organizadas, metalúrgicos, bancários, né? Aqueles que, de fato, estão abrangidos por convenções, são aqueles que mostram maior poder de fogo, maior poder de barganha, que estão tendo avanços. Por outro lado, na ponta, tem avanços significativos também aquelas categorias, aqueles ramos de atividade que estão negociando pisos próximos ao mínimo, né? Porque hoje está dada a condição real, né, de negociar, tendo em vista que a economia cresceu, que o mercado de trabalho está aquecido, né, e que a política do salário mínimo favorece essas negociações. Seria também uma distribuição de renda. Exatamente. Certo. Eu conversei com a economista Leila Brito, que é supervisora técnica do DIEESE em Goiás. Leila, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço e nós estamos à disposição para os maiores esclarecimentos em relação aos temas relacionados ao mercado de trabalho. Ok, obrigada. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Twitter e no Facebook. O Hora Extra desta semana traz as seguintes notícias para você. Saúde e segurança do trabalhador é tema de ciclo de palestras realizado em Goiânia. Ainda você vai ficar sabendo que a regulamentação de profissionais da beleza pode tirar muitos trabalhadores da informalidade. Veja também entrevista com a economista Leila Brito, do DIEESE. Ela vai falar sobre os avanços que vêm sendo obtidos nas negociações coletivas entre empresários e trabalhadores. Aguardamos você!